Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Enquanto os irmãos localizam, eu justifico aqui que estou sem máscara apenas nesse momento da pregação, porque daqui de onde eu estou eu não ofereço nenhum risco a nenhum dos meus irmãos, tá? Estou a muito mais do que 2 metros de todos vocês e eu não ofereço nenhum risco. Romanos capítulo 5, versículo 1 e os seguintes. Quantos encontraram o texto? Amém. Então eu vou ler e os irmãos vão acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Nós leremos do versículo 1 até o versículo número 11. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo agora, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações através das suas Escrituras. Oremos. Amado e eterno Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, gratos por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Muito obrigado. Deus, te louvamos porque temos o privilégio dado por Ti, Deus, de aqui reunidos, celebrarmos o Teu nome, cultuarmos a Ti, Deus, adorarmos a Ti na beleza da Tua santidade. Receba, Deus, o nosso louvor, receba a nossa adoração e de uma forma especial, Deus, durante esse culto te pedimos que Tu fales aos nossos corações, que a Tua palavra, Deus, possa tocar o nosso íntimo, que a Tua palavra, Deus, possa tocar no nosso ser e que venhamos, Deus, ser fortalecidos, edificados, confortados e exortados por meio da Tua palavra, Deus. Pois assim, Senhor, nós te oramos em o nome de Jesus. Abra o nosso coração, que ele esteja receptivo para receber e acolher a Tua palavra, Deus. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Bem, todos os irmãos que têm vindo aos últimos cultos sabem que nós estamos falando nas últimas semanas acerca da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e nós já falamos do capítulo 1, 2, 3, 4, e hoje nós estamos aqui iniciando esse capítulo 5. Nós não estamos falando versículo por versículo, não é esse o nosso propósito, mas nós estamos ressaltando algumas das verdades significativas que Paulo tem apresentado inicialmente para a igreja em Roma, mas que também são direcionadas a nós também aqui no século 21, aqui na Calcaia, no estado do Ceará. Então nós temos ressaltado algumas das verdades que Paulo tem
ensinado nessa carta. Tá? E hoje nós gostaríamos de ressaltar algumas observações que Paulo nos apresenta nesse início do capítulo 5, que são de grande relevância para cada um de nós. Se você não ouviu as outras pregações, se você não teve a oportunidade de ver aqui presencialmente, todas elas estão disponibilizadas ou estarão sendo disponibilizadas lá no canal da igreja no YouTube, Assembleia de Deus Metrópole. Você pode ir lá e pode ver todas as mensagens anteriores também, tá? Então vamos pensar um pouco, refletir um pouco acerca do que Paulo fala nesse capítulo 5. No versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte, volte comigo ao primeiro versículo desse capítulo 5. Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo retoma, bem no início desse capítulo 5, o que ele vem ensinando nos capítulos anteriores, em especial os capítulos 3 e 4. Capítulos 3 e 4, Paulo ensina acerca da justificação que Deus tem preparado para cada um de nós. Paulo fala dessa grande dádiva que Deus nos dá gratuitamente. É o que ele ensina no capítulo 3. Paulo nos mostra no capítulo 3, versículo 24, se você quiser dar uma olhadinha aí. Capítulo 3, versículo 24 de Romanos, Paulo vai dizer: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então Paulo vem discorrendo acerca da justificação no capítulo 3, no capítulo 4, e de acordo com o que ele ensina, a justiça de Deus atribuída a nós, ela é gratuita, não custou a nós absolutamente nada. Nós não precisamos realizar nada, nós não precisamos praticar nada, nós não precisamos nos abster de nada, tão somente Deus nos justificou, de acordo com o que Paulo vai dizer no versículo 22, mediante a fé em Cristo Jesus. Deus resolveu, em seu plano soberano, nos justificar mediante a fé. Não é pelas tuas obras, não é pelas tuas ações, não é pelo que você faz ou deixa de fazer que Deus nos justifica. Deus nos justifica pela fé, gratuitamente. E nessa postura de nos justificar, Deus, Ele ainda faz com que a sua justiça, ela acompanhe, ela seja acompanhada de outros benefícios. E nesse capítulo 5, Paulo vai nos apresentar alguns dos benefícios que acompanham a justiça de Deus em nossa vida. Deus nos justifica e a justificação que Ele nos dá, ela vem acompanhada de algumas dádivas. E é justamente isso que ele vai apresentar aqui nesse início do capítulo 5. Algumas das dádivas que acompanham a justificação de Deus para nós. E ele diz nesse versículo 1 que eu releio: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro benefício que Paulo apresenta que acompanha a nossa justificação é justamente a paz com Deus. E deixe-me explicar melhor aos irmãos o que é que Paulo quer nos apresentar. Paulo, ao longo de toda essa carta, Paulo faz uso de todo um vocabulário que é próprio do mundo jurídico da época. Paulo vai usar diversos termos que eram próprios da legislação romana, do direito romano, que era o direito e a legislação que predominavam nesse momento do primeiro século, pois era um momento de dominação romana. E nesse universo jurídico romano, justificação era um desses vários termos que era utilizado dentro desse vocabulário jurídico, tá? E justificação era justamente o termo que se usava quando alguém era julgado por algo que estava sendo acusado,
E depois do julgamento, se essa pessoa ela fosse considerada inocente, se ela fosse considerada não culpada, essa pessoa ela estava sendo justificada da acusação que lhe era feita, ela estava sendo justificada do suposto crime contra o qual ela estava sendo acusada. Então, justificação era uma condição de inocência, era uma condição era receber uma condição de não culpado após um julgamento. Era nesse sentido que a palavra justificado no mundo jurídico, no primeiro século, era utilizada. E tudo começava com algum suposto delito, alguma suposta ofensa, e aquele que era ofendido, aquele que era a vítima do delito, levava o que havia transgredido, o que havia ofendido, levava essa pessoa a juízo. E normalmente, quando alguém levava outra pessoa a juízo, elas não tinham uma relação de amizade, não tinham uma relação de paz. E quando Paulo usa esses termos jurídicos, ele nos mostra que havia uma situação de inimizade, de conflito e de atrito entre nós que estamos sendo justificados, entre nós seres humanos que estamos sendo justificados, e outra pessoa. E essa condição de atrito, de desentendimento que Paulo faz menção quando ele usa todo esse termo jurídico, essa outra pessoa, que é justamente a pessoa ofendida, é Deus. No capítulo 3 ele vai dizer que não há nenhum justo, todos estão debaixo do pecado, e Deus olha dos céus procurando um justo sequer e não encontra. Deus, ele é o maior ofendido pelas nossas transgressões. Deus, ele é o maior atingido, ele é o mais afrontado, ele é quem mais é ofendido quando cada um de nós peca. E aqui eu quero abrir um parênteses no que eu estou dizendo acerca da carta aos Romanos. Olhe para cá, preste bem atenção no que eu quero dizer. Todo e qualquer pecado que você ou eu, qualquer um de nós comete, esse pecado ele afronta diretamente a Deus. Todo e qualquer pecado que nós cometemos, ele atinge diretamente a natureza de Deus, a essência santa de Deus. É como uma afronta que alguém direciona a Deus. Todo e qualquer pecado. E aqui não existe distinção entre pecado menor, pecado mediano, pecado grande. Não existe distinção. Nós, seres humanos, em nossas convenções sociais, nós é que distinguimos entre pecado e pecado. Nós costumamos achar que a mentira é um pecado leve, o homicídio é um pecado grave. Nós costumamos classificar o estupro de um menor, de uma pessoa vulnerável, de uma criança, nós classificamos como um pecado gravíssimo, mas nós classificamos o olhar para onde não se deve olhar, principalmente para o corpo do outro ou da outra, nós achamos que esse é um pecado leve. Para Deus não existe distinção. Todo e qualquer pecado, quer nós classifiquemos como pequeno e leve, quer classifiquemos como grande e sério, todo e qualquer pecado ofende diretamente Deus. Amém, irmãos? Amém. E é como? Não é que Deus vai nos levar a juízo, não é isso. Mas é como, nessa linguagem jurídica que Paulo utiliza, quando pecamos é como se surgisse entre nós e Deus uma questão jurídica. É como se levantasse uma querela, uma confusão jurídica entre nós e Deus.
e estabelece-se, por causa do pecado, uma condição de inimizade. Paulo fala sobre isso nesse mesmo capítulo 5, que lemos, em especial nos versículos 10 e 11. Volte comigo aos versículos 10 e 11. Paulo vai dizer: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Veja, irmãos, quando pecamos, surge uma situação de inimizade, de conflito, de atrito, uma situação de querela judicial entre nós e Deus. E, consequentemente, levanta-se uma condição de inimizade, conflito e não harmonia entre ambas as partes. Qual é a situação de conflito judicial em que há harmonia e paz entre as duas partes? Qual é? Normalmente isso não acontece. Em nenhum conflito judicial existe paz entre as duas partes. Não existe. Tá? Normalmente isso não acontece. O que acontece é justamente um conflito, uma inimizade, uma falta de harmonia entre as duas partes envolvidas nessa questão. E Paulo inicia esse capítulo 5, meus amados, mostrando que a justificação que vem para nós, mediante a fé em Cristo, ela traz como benefício uma paz entre nós e Deus. A justificação mediante a fé em Cristo, ela opera em nós uma reconciliação e o fim dessa inimizade que existe entre nós e Deus por conta dos nossos próprios pecados. É exatamente isso que Paulo diz quando ele fala: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. A inimizade da qual Paulo fala no versículo 10, essa inimizade ela é quebrada, essa inimizade ela é posta por terra, e aquilo que separava as duas partes nessa questão jurídica, a justificação mediante a fé em Cristo, ela traz uma reconciliação, e a partir dessa reconciliação vem também a paz que não havia entre as duas partes. Por causa de Cristo, irmãos, agora nós podemos ter paz com Deus. E não é paz no sentido daquela paz interior, não. É porque não havia entre o ser humano pecaminoso, pecador, e Deus, não havia essa condição de harmonia, essa condição de ausência de inimizade, de conflitos. Não havia, mas a partir do momento em que Cristo morre pelo ser humano e o ser humano passa a crer em Cristo, essa fé em Cristo, ela opera em nós a justificação da parte de Deus, e essa justificação traz como consequência paz, harmonia entre nós e Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Antes, meus irmãos, os nossos pecados, eles colocavam uma barreira entre nós e Deus, uma barreira de inimizade. É isso que Isaías fala no seu livro, capítulo 58, 59, deixa eu dizer o capítulo exato, para eu não dar referência equivocada para os irmãos. Capítulo 59, o profeta Isaías vai mencionar exatamente isso, que os nossos pecados, eles fazem divisão entre nós e Deus. Surge essa parede, essa grande separação, esse grande abismo da inimizade. E Deus, por mais amoroso que Ele seja, por mais misericordioso que Ele seja, por mais gracioso que Ele seja, Deus, Ele não tem como se aproximar de nós se não formos justificados mediante a fé em Cristo. Porque os nossos pecados, eles empurram Deus para longe. Porque os nossos pecados, eles são ofensa, eles são uma afronta direta ao nosso Deus. E nós mesmos, com os nossos pecados, nós repelimos Deus, nós afastamos Deus,
de cada um de nós. Quantos entendem, irmãos? Digam amém. Amém. Às vezes, na minha cabeça, eu estou sendo claro, mas nem sempre a gente consegue ser claro como a gente está imaginando que está sendo, tá? Espero que eu esteja fazendo os irmãos compreender essa doutrina tão importante. Os nossos pecados, eles afastam Deus e funcionam entre nós e Deus como uma barreira de inimizade, como falta de harmonia e de conflito. Mas quando cremos em Cristo e somos justificados, essa barreira, esse conflito, essa inimizade são postos por terra e reina agora uma paz entre nós e o nosso Deus. Você pode, irmão, se chegar a Deus tranquilo por meio de Cristo. Você pode ter liberdade. O autor da carta aos Hebreus nos fala que agora nós podemos adentrar o trono da graça, nos chegar diante do trono da graça com confiança, porque Jesus, ele nos abriu um caminho até a presença de Deus, um caminho pacífico pelo qual nós podemos caminhar e nos chegar diante de Deus sem ter mais esse pecado, essa condição de inimizade que nos afastava de Deus. Agora reina a paz por meio de Cristo Jesus. E essa paz é para a tua vida, se você creu realmente em Jesus de Nazaré, se você realmente foi justificado mediante a fé. Essa paz, ela está na tua vida e não existe mais desarmonia alguma, não existe mais inimizade alguma, conflito nenhum entre você e o seu Deus. Tudo isso graças a Jesus de Nazaré e como decorrência da justiça de Deus na nossa vida. Esse é o primeiro grande benefício que Paulo apresenta aqui, que é decorrente da justificação mediante a fé. Paz com Deus. E paz, irmãos, repito, nesse sentido de fim da inimizade, fim do conflito, fim da afronta, fim da desarmonia, fim de tudo isso e o estabelecimento de um período de paz entre nós e Deus. Grande benefício, a justiça pela fé traz para com as nossas vidas. Amém? Mas o texto ainda nos apresenta mais alguns outros benefícios. E aí eu vou com você ao versículo número 10. Não vou seguir a ordem do texto, tá? Vou com você para o versículo 10 para falar de algo mais que está completamente ligado ao que nós acabamos de mencionar nesse estabelecimento da paz. Versículos 10 e 11 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos o que, irmãos? Salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A reconciliação. Vejam só, além da questão da paz, que é justamente o que Paulo vai chamar aqui nesses versículos 10 e 11 de reconciliação. Essa paz da qual nós mencionamos há pouco, ela é justamente essa reconciliação. A barreira da inimizade, ela é posta por terra e há uma reconciliação entre o ser humano que ofendeu a Deus por meio dos seus pecados. Há uma reconciliação entre o ser humano que afronta a Deus por conta das suas transgressões, das suas iniquidades. Há uma reconciliação entre esse ser humano e Deus. E essa reconciliação, que é decorrente da justiça, da justificação, ela traz também, como Paulo diz no final do versículo 10, a salvação pela vida de Cristo. Salvação de quê? Salvação, Paulo está dizendo que é uma nova consequência dessa justificação. Agora, salvação de quê, irmãos? Paulo vai dizer,
com toda a clareza possível no versículo anterior, no versículo 9. Do que nós seremos salvos? Do que, aliás, nós já somos salvos por causa dessa justificação mediante a fé. De que? Versículo 9 desse capítulo 5. Observe aí. Logo, muito mais agora, sendo já o que, irmãos? Justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vejam, irmãos, a justificação, ela traz como um novo benefício a salvação da ira. Deixe-me explicar o que Paulo está dizendo. Repito, ele está mencionando algo que está relacionado a toda essa compreensão jurídica do primeiro século e desse contexto histórico em que ele vivia. Quando alguém afrontava outra pessoa, quando alguém cometia algo que prejudicava outro, o prejudicado levava essa pessoa a juízo. E ao ser julgado, se essa pessoa não fosse justificada, se ela não fosse inocentada, ela seria condenada. Ela seria sentenciada a algo, a uma punição. Ela seria sentenciada a pagar por aquilo que ela havia cometido. E às vezes, essa condenação era trabalho forçado, quando o prejuízo era financeiro e a pessoa não tinha condições de pagar, por exemplo, ele era condenado à escravidão, a trabalhar como escravo até pagar toda aquela dívida financeira. Quando não era questão financeira, muitas vezes ele poderia ser punido com açoites. Levava 40 açoites, às vezes mais, às vezes menos, e as condenações, elas poderiam ser de diversos tipos. Às vezes, alguém poderia ser condenado à escravidão, e se não fosse suficiente, a sua família também era vendida como escrava para pagar a dívida mais rápido. Era muito séria essa questão da condenação, da punição que era aplicada a quem ofendia outro, a quem estava sendo levado a julgamento. E nessa realidade entre o ser humano e Deus, quando o ser humano peca, ele afronta a Deus, ele ofende a Deus, e essa condição leva o ser humano a juízo. Quando ele, ser humano, é justificado pela fé, ele se torna livre dessa condenação que pesa sobre o condenado. E normalmente essa condenação ela é imposta com ira. Ela é imposta com ira. Alguém que é açoitado, ele é açoitado com ira. Alguém que é condenado à escravidão, ele é levado à escravidão com ira. Alguém irado condena essa pessoa à escravidão. A aplicação da pena, da penalidade, da punição, ela sempre vem associada à ira. A ira. E a justificação que vem sobre as nossas vidas mediante a fé, ela traz como resultado, como benefício também, não só a paz, mas traz também a salvação, o livramento dessa ira que pesava sobre nós. Não pense que você seria livre dessa ira se você não tivesse crido em Cristo e não tivesse sido justificado pela fé. Não pense isso. Muitas pessoas costumam pensar: não, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e acham que por causa disso serão livres da ira que o pecado traz sobre todo ser humano. Meus irmãos, o fato de alguém não beber, não fumar, não roubar, não matar, não dançar, que é o que as pessoas costumam argumentar, né? Isso não livra ninguém da condição de ira que pesa sobre nós, seres humanos pecadores. É exatamente isso que Paulo vem dizendo nos capítulos anteriores: ninguém será justificado pelas obras da lei, ninguém será justificado pelo que faz. Não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer que nós somos justificados,
Porque por mais que você cumprisse 90% daquilo que você e eu devemos fazer, mas se você transgredisse em 1% apenas, você se tornaria culpado de todos os outros 99%. Ninguém tem condições de ser justificado pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. Ninguém. Todos estávamos debaixo da ira. Todos nós tínhamos sobre nós o peso tremendo da ira. E um dia nós receberíamos essa punição que pesava sobre nós. E a punição não é leve. As pessoas têm medo hoje de falar sobre uma condenação eterna. As pessoas têm receio de falar sobre o inferno. O inferno é o lugar de tormento já hoje, para quem morre sem ter sido justificado pela fé. Quem morre hoje já vai para esse lugar de tormento chamado inferno. O inferno não é um lugar futuro. Futuro é o lago de fogo, no qual o próprio inferno será futuramente também lançado lá dentro. E o homem que não é justificado mediante a fé, ele ainda está debaixo da ira, que um dia o lançará na condenação. E a condenação não vai ser brincadeira. Nós, seres humanos falhos, aplicamos uma pena sem misericórdia. Agora você imagine como será a sentença dada por Deus. Aqueles que o afrontaram, aqueles que o ofenderam, e justamente receberão uma condenação. Deus não, no dia do juízo, irmãos, Deus não tratará ninguém com misericórdia no dia do juízo. A misericórdia é hoje. A graça de Deus, ela está estendida hoje. A misericórdia, ela está franqueada hoje. Mas no dia do juízo, a sentença será dada com toda justiça, rigor e ira possíveis. Lá no livro do Apocalipse fala do cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus está enchendo. A ira de Deus está enchendo, até um dia essa ira transbordar. E ai daquele que cair nas mãos do Deus irado no dia do juízo. Não vai ser brincadeira, irmãos. Normalmente, condenação, tanto nesse período em que Paulo fala, como em qualquer outro período, normalmente a ideia de condenação está ligada à ideia de manifestação de ira. Já lá no Antigo Testamento havia alguns princípios de condenação que expressavam claramente essa ideia da associação entre a ira e a condenação. Por exemplo, a lei de Talião, que não é da época de Moisés, mas anterior à lei de Moisés, já na Mesopotâmia já havia a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Esse princípio da lei de Talião é uma evidência de que a condenação ela vem acompanhada pela ira. O que é o olho por olho, dente por dente? Se eu ofendesse alguém, se eu ferisse alguém lá no Antigo Testamento, digamos, eu manuseando alguma coisa, batesse em alguém, furasse o olho da pessoa, essa pessoa me levaria a juízo, e ao ser condenado, a sentença seria: o olho que eu furei seria furado em mim também. Era uma evidência, uma manifestação de ira, a condenação, a sentença para o culpado. Arrancou o dente, bateu, arrancou o dente de alguém, mesmo o dente que arrancou, vai ter arrancado também. A aplicação da condenação, irmãos, eu repito, ela está associada a uma manifestação de ira por conta da ofensa recebida. E não é diferente entre nós e Deus. A nossa condição de pecadores, de transgressores, de pessoas que ofenderam e afrontaram a Deus, essa nossa condição, ela nos coloca
debaixo de um peso, de uma ira que um dia se manifestará sobre nós em forma de condenação. E não vai ter misericórdia, repito, não vai ter misericórdia. Algumas pessoas estão brincando, algumas pessoas estão levando a vida na brincadeira, como se nada fosse acontecer. Deus não existe e tal. Tudo bem, quer viver assim? Viva. Saiba que um dia Deus te chamará a juízo, e a condenação que Ele aplicará sobre a vida daqueles que não foram justificados, que não foram inocentados pela fé em Cristo, a condenação que pesará sobre eles vai ser muito grande. E ai daquele que for condenado naquele grande dia de juízo. Ai daquele. As pessoas estão brincando, irmãos. As pessoas levam na brincadeira, acham que isso não é nada demais. Meu irmão, se você parar para pensar, sabe o que é alguém viver a eternidade? A eternidade separado de Deus em um lugar de sofrimento, de angústia, de choro e ranger de dentes. Sabe o que é isso? Não, pastor, Deus não vai fazer isso não. Vai. Assim como os juízes humanos condenam alguém à prisão perpétua, sem misericórdia, assim como os juízes humanos condenam alguém à sentença de morte nos países em que a pena existe, assim como se condena alguém à morte, Deus também sentenciará alguns à condenação eterna, sem misericórdia. E Deus não será injusto por isso. Injusto fomos nós que ofendemos a Deus. Injustos fomos nós que afrontamos a Deus, quando Deus nada fez contra nós. Pelo contrário, Deus somente nos amou e nos agraciou com tudo que é bom, e nós o afrontamos, e nós o ofendemos, e nós o atingimos com os nossos pecados. Nós sim somos injustos, mas Deus, por aplicar uma sentença justa, dura, com ira sobre o ser humano pecador, Deus não é injusto de forma alguma quando Ele fizer isso. Amém, irmãos? Amém. Não pense você que Deus vai ignorar a condenação que pesa sobre aqueles que não foram justificados pela fé. Deus não vai inocentar, Deus não vai justificar quem não é justificado, quem não é inocente. Lembre-se, justificação aqui é a inocentação, é livrar alguém da acusação que pesa sobre ele. A justificação, irmãos, nos livra da ira, que um dia será derramada sobre todo ser humano. O dia da ira se aproxima, mas aqueles que foram justificados serão salvos, serão livres, serão poupados dessa ira que um dia será derramada sobre toda a humanidade. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Esse é um grande benefício, irmão, da justificação de Deus para as nossas vidas. Primeiramente, paz. Há uma reconciliação, uma harmonia, o fim da inimizade entre as duas partes, entre nós e Deus. Esse é o primeiro grande benefício. E o segundo grande benefício é que a condenação, a punição da condenação que viria sobre o condenado, a justificação traz a salvação dessa ira. Seremos poupados, seremos livres, porque somos bonzinhos. Eu vou reenfatizar isso. Você será livre da ira. Prestem atenção no que eu estou dizendo aqui agora. Você será livre da ira. Não é porque você é bonzinho.
Você não será livre da ira, não é porque você ora muito. Você não será livre da ira, não é porque você lê muito a Bíblia, não é porque você vem aos cultos, você não fala porque você faz isso ou faz aquilo. Não é por isso que você será livre da ira. Ninguém será justificado, ninguém será inocentado pelas obras da lei ou por quaisquer que sejam as obras. Você não será livre desse dia de ira, não é por isso, mas você será livre nesse dia da ira, porque você creu em Jesus Cristo de Nazaré, na obra que Ele realizou, e a fé que você deposita nele é o que Deus requer para te tornar justo, para te tornar inocente na presença dele. Você é justificado pela obra de Cristo, pelo mérito de Cristo. É todo o mérito, toda a glória, todo o louvor residem em Cristo. E tudo o que nós precisamos fazer foi crer de verdade em Jesus de Nazaré. E isso é imputado sobre nós para a justiça, como foi também na vida de Abraão. Não é porque você faz isso ou aquilo. Não. Mas é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É por isso que você é justificado. Repito o que eu já falei outras vezes. Então, pastor, eu vou viver de qualquer jeito, já que eu sou justificado, eu sou inocentado, serei livre da ira pela fé, eu vou fazer o que eu quiser. Quem pensa assim, evidencia, prova que nunca creu em Cristo de verdade e que nunca foi justificado de verdade. Porque quem creu em Cristo, quem foi justificado de verdade, vive em novidade de vida, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo para a glória de Deus. Quantos estão entendendo, irmãos, esse ensinamento extraordinário que Paulo nos dá através desse capítulo 5? Quando justificados, nós temos paz com Deus. Quando justificados, nós somos reconciliados com Deus, a inimizade cai por terra. Quando nós somos justificados, nós somos também livres da ira que pesa sobre o pecador. Quantos podem dar glória a Deus bem forte? Glorifiquemos, irmãos, de verdade a Deus. Glorifiquemos de verdade a Deus, porque esses benefícios, irmãos, essas são, sim, as verdadeiras bênçãos do Evangelho. Bênção, irmão, não é dinheiro. Bênção não é carro. Bênção não são bens materiais. Bênção não é casa. Bênção não é isso que o neopentecostalismo prega. Bênção não é isso que muitas vezes o próprio pentecostalismo está pregando. Bênção é isso aqui, irmãos. É paz com Deus. É reconciliação com Deus. Bênção é um dia ser livre da ira que será derramada sobre o ser humano pecador e não justificado na presença de Deus. Isso é bênção, irmãos. Isso sim é bênção de verdade. Bênção que o Evangelho traz para nós. Dinheiro, irmãos, bens, coisas, objetos, questões materiais. Não são essas coisas que a Bíblia Sagrada chama de bênção para a nossa vida. Isso sim, que Paulo está ensinando, são bênçãos de Deus para nós. Eu gostaria, irmãos, de mostrar aqui algo mais que Paulo vai nos apresentando nesse texto. Esses dois que eu acabei de mencionar são duas grandes dádivas que decorrem da justificação pela fé. Agora veja o que Paulo vai dizer mais nesse capítulo 5. Volte comigo ao versículo 2 agora. Ele fala, deixa eu ler o versículo 1 para ficar melhor a compreensão, tá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olhem só, irmãos, diante do que Paulo vem dizendo, e aí Paulo vai dizer o seguinte: olha, nós nos gloriamos, nós nos alegramos, nós ficamos cheios de júbilo. É muito interessante, irmãos, a palavra grega que
Paulo utiliza aqui, que é traduzida por gloriamos. Nos gloriamos no final do versículo 2. Ele está dizendo, irmãos, a palavra significa o seguinte: é ter um motivo de se orgulhar. Ter um motivo de se orgulhar, de se jactanciar, de se envaidecer no bom sentido, tá? De se gloriar mesmo, de se enaltecer, de se vangloriar, deixa eu usar palavras mais do nosso vocabulário nordestino, tá? Se gabar. Pronto, essa todo mundo entende, né? Outra nordestina, se papular, né? Essas são bem nordestinas, tá? O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. E nós nos gabamos, e nós nos pabulamos. Em que ele diz? Nós nos pabulamos nessa esperança da glória de Deus. Nós nos pabulamos disso, nós nos gabamos disso. E não há nada de mais no que Paulo está dizendo. Realmente é um motivo de se gabar, de se pabular, não é não? Você saber que tem a esperança da glória de Deus. Você, através da justificação, você tem paz. E você vai ter acesso à presença de Deus por meio desta graça. Isso é motivo de nós nos gabarmos, de nós nos fabularmos. Nós podemos dizer: olha, um dia eu vou ter acesso à presença de Deus, eu vou chegar até a presença do Senhor, eu vou chegar diante do trono dele. Isso é motivo, irmãos, para nós nos gabarmos. É ou não é? Motivo de sobra para nós nos fabularmos. Agora, meus irmãos, Paulo faz uma argumentação fantástica. Aí ele diz: mas nós não nos gabamos só disso não. Nós nos fabulamos não é só disso não. Nós nos gabamos sim, nós nos fabulamos de um dia nós chegarmos na presença de Deus, nós termos acesso à presença de Deus. Mas não é só disso que a gente se gaba não. Não é só disso que a gente se fabula não. Aí Paulo vai dizer uma série de coisas nas quais nós podemos nos fabular e nos gabar, mas ninguém gosta. Aí ele vai dizer no versículo número 3: não somente isto, mas também nos gloriamos, nos gabamos, nos fabulamos. Em que, irmãos? Nas tribulações. Aí o negócio já mudou, né? Se gabar porque um dia vai chegar diante de Deus, beleza. Agora, se gabar, se fabular porque está passando por tribulação, aí já não é um negócio tão fácil de se fazer. Mas quem entende a justificação pela fé, quem entende o plano de Deus, se gaba assim, se fabula assim nas tribulações também. Está passando por luta, no lugar de chorar: meu Deus, o Senhor não olha para mim, porque Deus virou as costas para mim, e Deus não está se importando comigo. No lugar de ficar chorando, murmurando, reclamando, sabe o que é que você deve fazer de acordo com Paulo? Você deve se gabar, você deve se fabular quando você estiver passando por tribulação. Está passando por luta? Se gaba: oh glória a Deus, eu estou passando por luta, estou passando por tribulação. Sabe por que você passa por isso? Porque você é um daqueles que foi justificado pela fé em Cristo e um dia terá pleno acesso à presença de Deus mediante essa graça que Deus deu a nós mediante Jesus Cristo de Nazaré. Se fabule, se gabe, se glorie também nas tribulações, porque você é alguém justificado pela fé em Cristo. Mas pastor, não tem como se fabular, se gabar em tribulação. Não, pastor, tem, irmão. E Paulo mostra como. Ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos, nos fabulamos, nos gabamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança ou paciência, e a perseverança produz o que mais? Perseverança, deixa eu me situar aqui, experiência. E a experiência vai produzir o que mais? A esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Se gabe, se fabule quando você estiver passando por tribulação, porque a tribulação ela é o começo de um processo por meio do qual Deus vai trabalhar na tua vida.
Irmão, nunca vi alguém que tem tudo fácil nas mãos dar valor ao que tem. E nós, pais, nós erramos muito nesse sentido. Nossos pais ralaram, trabalharam duro, pesado para conquistar alguma coisa e nos proporcionar algum bem-estar. Aí nós queremos dar tudo para os nossos filhos de mão beijada, nos sacrificamos às vezes para dar as coisas de mão beijada para os filhos. Aí o que é que nós estamos contribuindo na vida dos filhos? Para eles não valorizarem o que têm. Chegou fácil? Vem fácil demais? Quer ver ele valorizar? É ele saber o suor que precisa derramar para conquistar determinadas coisas. É ele saber que alcançar determinadas coisas dá trabalho. Aí ele começa a dar valor. Quando você recebe dinheiro do pai, né? Você chega para o pai e a mãe: ô pai, ô mãe, compra esse iPhone para mim. Celular de 2.000 e poucos reais, 3.000 e poucos reais. Esse dia eu recebi uma mensagem numa loja do Norte Shopping: promoção, iPhone e tal, o número lá do iPhone, 4.999, promoção por 4.699, tirar 300 reais. Sai pra lá, vai procurar o que fazer. Promoção. Aí o filho aperreia o pai: pai, compra, mãe, compra. Aí o pai e a mãe vão e se sacrificam e compram. Muitas vezes o filho não dá valor nenhum. Quando passa 1 ano, 2, aí o filho já quer outro. Para ele não custou nada. Agora deixa ele começar a trabalhar para ver. Que aí ele chega lá na loja, ele vê o celular de 4.000 reais, ele tem que passar 2 anos pagando parcela, 48 meses pagando a porcaria do celular. Menino, ele trata melhor que a alma dele às vezes aquele aparelho, porque ele sabe o que custou. Ele sabe, se o celular cai, o coração vem bem aqui na boca, porque ele sabe quantas parcelas ele pagou, ele sabe o trabalho que dá para pagar, aí ele valoriza. Meu irmão, se a nossa vida fosse só aquele mar de rosa, tudo mil maravilhas, meu irmão, muitas vezes nós não daríamos valor à vida que temos. Às vezes as lutas vêm, as tribulações vêm, para a gente aprender a valorizar determinadas coisas na vida da gente também. A tribulação, ela tem um resultado positivo lá no final. Como Paulo diz, a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência a esperança. E ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Quando nós entendemos isso, nós nos gloriamos também, nós nos fabulamos, nós nos gabamos também da tribulação. Oh, glória a Deus, estou passando por luta, estou passando por tribulação, estou sendo considerado digno de sofrer também por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho muito interessante, irmãos, uma palavra que Paulo dá para a igreja dos Filipenses. Deixa eu ler para os irmãos. Acho muito interessante essa palavra que Paulo diz aqui. Deixa eu achar. Pronto. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Não precisa você abrir, só escute. Anote aí depois em casa você lê. Olha o que Paulo diz para os Filipenses. Ó. Porque vos foi concedida a graça, o privilégio. Graça aqui é privilégio, um favor, uma dádiva. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes, de sofrerdes por Cristo, e não somente de crer nele. É um privilégio, irmãos, é uma graça, é um favor, é uma dádiva poder sofrer por Cristo, e não somente crer nele. Quando você sofre, quando você passa por luta, você não está pagando a sua salvação, não. Tá? Ninguém compra salvação com luta, com tribulação. Mas quando você passa por luta, você está sendo privilegiado de sofrer por Cristo, como também Cristo sofreu por ti. Do jeito que Cristo sofreu por você
Você, quando passa por luta e se mantém fiel, você está tendo o privilégio de sofrer por Cristo também. Não para comprar a tua salvação, não para pagar a tua salvação, mas para você se tornar alguém privilegiado e recebeu a oportunidade de também sofrer por aquele que sofreu por ti. Ou Jesus não sofreu por você? Jesus sofreu por você? Os irmãos aguentariam passar pelo que Jesus passou, levar aquelas chicotadas todas, carregar a cruz pesada, caindo várias vezes no caminho que era uma subida, ser crucificado, passar 6 horas pendurado na cruz até morrer, de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, quando ele morre. Você aguentaria sofrer o que Jesus sofreu por ti? Então, quando você sofre uma tribulaçãozinha, meu irmão, glorifica a Deus, se fabula, se gaba nessa tribulação e diga: oh, glória a Deus, estou sendo considerado digno de sofrer por Cristo e não apenas de crer nele. É motivo de nos gloriarmos, Deus. É motivo de nos fabularmos, de nos gabarmos também quando nós passamos por lutas e tribulações. Quantos estão entendendo? Digo amém. Amém. Tudo isso porque você é justificado pela fé em Cristo. Para encerrar, tudo isso Deus fez, irmãos. Tudo isso Deus fez por meio do que Paulo vai dizer nos versículos 6 a 8. Romanos 5, versículos 6 a 8, Paulo diz: porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe como foi que Deus te justificou? Sabe como foi que Deus te livrou da ira? Sabe como foi que Deus te reconciliou com Ele? Sabe como foi que Deus te deu paz com Ele? Sabe como foi que Deus te deu todas as dádivas da justificação? Sabe como foi? Foi enviando Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não era bonzinho, não. Como você ainda não é bonzinho. Você não era perfeito, como você não é e não será enquanto estiver nesse corpo humano de carne e osso. Você era pecador, eu era pecador, nós todos éramos, a humanidade inteira era de pecadores, quando Deus resolveu enviar Cristo para morrer por nós, o justo pelo injusto, o santo pelo pecaminoso, aquele que era irrepreensível pelo altamente condenado irrepreensível, o perfeito morrendo pelo imperfeito. E todas essas qualidades em Cristo, elas são atribuídas a nós gratuitamente por intermédio do que Cristo fez. A perfeição de Cristo, ela é atribuída a nós, não porque você seja perfeito, mas porque a perfeição de Cristo, ela é atribuída a ti. A santidade de Cristo, ela é atribuída a ti. A incorruptibilidade de Cristo, ela é vista por Deus na tua vida por causa de Cristo. Todos os méritos de Cristo trouxeram benefícios sobre as nossas vidas. Tudo isso, as qualidades de Cristo são atribuídas a nós gratuitamente, mediante a fé. É por isso que você é justificado, irmãos. É por isso que você é justificado. Porque a justiça de Cristo, ela é atribuída na tua vida. Deus, quando olha para nós, entenda bem isso. Deus, quando olha para nós, Ele não vê a tua justiça. Deus, quando olha para mim, Ele não vê a minha justiça. Quando Deus olha para qualquer um daqueles que creram em Cristo, Ele não vê a nossa justiça. Quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça
de Cristo na nossa vida. É como se Deus olhasse para nós e Ele não visse cada um de nós. É como se ao olhar para nós, Deus visse Cristo em cada um de nós. É por isso que nós somos justificados pela fé, porque a justiça de Cristo é atribuída a cada um de nós. E a justiça veio por isso, porque Deus provou o seu amor para conosco. Deus deu uma prova, Deus deu uma evidência de que Ele nos ama. E a prova foi: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por você não é porque você foi bonzinho, não. Não é porque você é bonzinho hoje, não. Cristo morreu por ti porque Deus te amou, porque Deus me amou e queria nos livrar da ira que pesava sobre nós e que um dia nos puniria a condenação eterna. Deus, por nos amar, queria nos livrar de tudo isso, e nos amando, enviou Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Meus irmãos, é uma doutrina muito fantástica, a doutrina que Paulo apresenta na carta aos Romanos. Eu espero que eu esteja fazendo os irmãos compreender de forma satisfatória tudo aquilo que Paulo nos apresenta nessa carta. Tudo não, mas pelo menos o que é mais significativo nessa carta aos Romanos, porque o que Paulo ensina, irmãos, nessa carta é extraordinário para a nossa fé. É extraordinário. Traz uma consciência cristã, uma responsabilidade muito grande quando nós entendemos todo o plano de Deus para nós. Não é um planozinho qualquer, é um plano muito bem elaborado, um plano rico, um plano assim fantástico, perfeito para as nossas vidas. E quando nós entendemos, irmãos, isso traz um senso de responsabilidade muito grande para com as nossas vidas. E é isso que Deus deseja que você tenha, um senso de responsabilidade para com aquilo que Ele planejou e efetuou para a tua vida por meio de Cristo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e olhe agora para a vida em nome de Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças por esse momento na tua santa presença. Deus, muito obrigado por tua palavra, que é, Deus, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Deus, como nós somos gratos a ti, Deus, pelo que a tua palavra nos ensina. Deus, tua palavra é uma bênção, Deus. Isso sim é bênção, não é dinheiro, não é carro, não é casa. Deus, não são os bens materiais. Deus, bênção é isso aqui, Deus, é a tua palavra, é a verdade que a tua palavra nos ensina, Deus, que a reconciliação que o Senhor nos deu, aliás, que a justificação que o Senhor nos deu mediante a fé, trouxe paz, trouxe reconciliação, trouxe salvação da ira. Deus, e tudo isso para nós foi gratuito, mas foi pago um grande preço por Jesus de Nazaré. O preço quem pagou foi Jesus. E todo o mérito é de Cristo, e todas as qualidades dele são atribuídas a nós, mediante a fé que depositamos nele, Deus. Oh Senhor, muito obrigado, Deus, pelo que tu faz em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pelo ensinamento da tua palavra. Muito obrigado pela vida de Paulo, Deus, que um dia escreveu essa carta tão importante. Muito obrigado, Deus. Pai, que a tua palavra fique guardada no nosso coração, para não pegarmos contra ti, Deus. Nos ajude a entender o máximo possível, Deus, desta carta, para a glória e louvor do teu nome. Assim, Deus, nós choramos e pela fé agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém.